Jonas, capítulo 1. Louvado seja Deus, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor mandou Jonas ir à cidade de Nínive pregar contra aquele povo, porque o pecado daquele povo estava cheirando mal às narinas do Senhor. Porém, Jonas, sabendo que aquele povo, aleluia, era responsável por matar muitos profetas do Senhor, e segundo alguns historiadores, até mesmo foram responsáveis por matar o pai de Jonas. Jonas, ele não desejava que aquele povo se arrependesse e o Senhor lhe desse mais uma chance, mas Jonas desejava que aquele povo fosse castigado. Então ele entra em um navio, aleluia, ele desce para Jope, paga a sua passagem, entra no navio que vai para Tarsis, caminho contrário de Nínive, e ali a Bíblia diz que ele entra, dorme um profundo sono, como se nada tivesse acontecendo. Porém o Senhor mandou um forte vento, uma grande tempestade, aleluia, e aquele navio estava para se partir ao meio. A Bíblia diz que os marinheiros, eles entraram em pânico, começaram cada um a clamar ao seu Deus para, aleluia, por misericórdia, para lhe dar livramento. Porém nada acontecia. Então a Bíblia diz que um deles vai até Jonas e diz: O que tens, dormente? Levanta, clama o teu Deus, quem sabe assim ele tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz então, igreja, que eles ali lançam sorte. Claro que aquilo era uma superstição, mas Deus permite que esta sorte lançada caia sobre Jonas, para que Jonas viesse declarar que o que estava acontecendo era por causa dele. E quem era ele? Então Jonas diz: ele era hebreu, servia ao Deus vivo todo-poderoso. Louvado seja Deus, e que era por causa dele que aquela tempestade estava acontecendo. E eles então disseram: por que fizeste isso conosco? O que podemos fazer agora para que essa tempestade se acalme? Louvado seja Deus. A Bíblia diz então que Jonas, ele diz: me lance ao mar, e assim a tempestade vai se acalmar. A Bíblia diz que aqueles homens, primeiro, eles tentaram de todas as maneiras, aleluia, ir para voltar para a terra firme, para não ter que jogar Jonas ao mar, mas já era a permissão do Senhor. Então quando Jonas, eles clamam primeiro ao Senhor, e que joga Jonas ali naquele mar, e a Bíblia diz que quando Jonas é lançado ao mar, o vento se acalma, houve bonança, e aqueles homens marinheiros temeram ao Deus de Jonas e fizeram votos ao Senhor, e o Senhor mandou um grande peixe engolir a Jonas. A Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele grande peixe, até o Senhor ordenar que o peixe vomitasse ali na areia, e ele retornasse ali, fazer o que o Senhor mandou, aleluia, em Nínive. Ou seja, aleluia, a tempestade na vida do homem que o Senhor permite por causa da desobediência. Jonas, aleluia, recebeu uma ordem do Senhor, e ele, em vez de obedecer e cumprir aquilo que o Senhor havia lhe mandado, ele tentou fugir da presença do Senhor. Aqui também nós aprendemos uma coisa: ninguém consegue se esconder do Senhor, ninguém consegue fugir dos olhos do Senhor. Pode cavar o buraco mais fundo da face da terra e se esconder, ainda assim o Senhor contempla. Prova disso é que Jonas, dentro da barriga daquele grande peixe no fundo do oceano, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquela tempestade ela veio porque Jonas desobedeceu a ordem do Senhor, e não é diferente em nossas vidas. Há momentos que o Senhor
Senhor nos dá